foi organizado em parceria entre os centros de galego, tanto do Rio de Janeiro, do qual eu estou responsável por ministrar as aulas, né? Estou como uma leitora emergencial nesse período de pandemia, mas esse evento não foi organizado só por mim, mas sim pelo Anton também, que esteve com vocês ontem na atividade como apresentador e moderador. Ele é o leitor do Centro de Galego de Lisboa e vai estar aqui com a gente também. Hoje nós temos 2 apresentações, né, como vocês devem ter visto no cartaz, e vou apresentando a nossa primeira convidada. Queria só dar uns avisos assim, prévios, né? Técnicos, mais técnicos do que nada, né? Essa atividade está sendo gravada porque a gente tem recebido muitas pessoas super interessantes, super importantes no programa, nas atividades, então a gente tem gravado para poder disponibilizar esses vídeos no canal do YouTube. Se alguém não se sentir confortável, não quiser ligar a câmera, não quiser ligar o microfone, não tem problema, a gente vai estar moderando o chat, então vocês podem intervir por ali também. O segundo aviso é que a gente está conferindo certificados de assistência. Então, quando a gente der início ao evento, eu vou colocar um link, e vocês podem colocar o nome completo e o e-mail, vão receber até 2 semanas o certificado de que vocês participaram da atividade. Para não me alongar mais, eu queria agradecer a professora Luciana Moreira e a Bárbara André por terem topado participarem da nossa última palestra, né, desse ciclo. E vou apresentar primeiro a professora Luciana e depois, na vez da Bárbara, eu entro de novo para apresentar o currículo dela. Combinado? Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Bom, a professora Luciana Moreira é licenciada em Estudos Portugueses e pós-graduada em Estudos Literários e Culturais no ramo de Estudos Hispânicos pela Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. Fez também pós-graduação em pós-colonialismos pelo Instituto Camões e na Universidade de Coimbra. Atualmente é aluna do programa de doutoramento em Human Rights and Contemporary Societies e é investigadora júnior no Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, onde faz parte da organização do Gender Workshop Series. Os principais interesses de investigação são os estudos culturais, os estudos literários, teoria queer, estudos feministas e de gênero e estudos pós-coloniais. Seja bem-vindo novamente. A palavra está com a senhora, professora. Muito obrigada. Eu começo por agradecer o convite, não é? É um prazer estar aqui convosco hoje. Agradeço à Tayane, com quem fui conversando, mas também ao Programa de Estudos Galegos da Universidade Estadual do Rio de Janeiro e ao Centro de Estudos Galegos da Universidade Nova de Lisboa, pelo convite. Foi uma iniciativa muito, muito interessante, acho que vale sempre muito a pena, não é? Focarmos-nos nestas personagens que tanto nos dizem. Eu penso que estamos de acordo e que se vocês estão aqui hoje será também para ouvir um pouco mais desta escritora fantástica que continua muito atual nos dias de hoje, não é? Apesar do tempo que já passou. Eu tinha proposto então uma fala a partir das reflexões da Emília Pardo Bazin em torno à reivindicação dos direitos das mulheres, não é? E fazer uma espécie de um percurso biobibliográfico, um mini percurso biobibliográfico. Dizer-vos que comecei por evitar o termo feminismo ou feminista no título, simplesmente porque, e acho que é importante, que não é um termo que surge no início das suas reflexões, é um termo que surge mais para o final, não é? Ela, quando começa a escrever, o termo é ainda recente na língua inglesa, quanto mais na língua espanhola, não era tão utilizado, portanto é algo que depois vai amadurecendo e pareceu-me muito mais interessante pensarmos em termos de direito das mulheres, ok? E este é realmente um aspecto incontornável do trabalho desta autora galega, Emília Pardo Bazin, e esta reflexão que eu faço com vocês hoje ancora-se justamente, ou sobretudo, a partir desta característica mais reivindicativa, interventiva da autora, e que assumiu com grande determinação aquilo que podemos chamar hoje as lutas feministas, não é? Numa época, então, em como eu dizia, em que o termo era ainda pouco usado, sobretudo em espanhol, se pensarmos a partir da língua espanhola, que ela usava mais, apesar de ser galega, mas escreveu sobretudo em espanhol, não é?
Pronto, de facto, o conhecimento que ela tem dos movimentos reivindicativos de mulheres resulta em larga medida de viagens que faz, essencialmente à França, mas também à Alemanha, à Itália, outros países, e de leituras de obras estrangeiras. É por essa via que entra, não é? A preocupação. Mas também lhe vem por contexto familiar, sobretudo em relação a partir da figura do seu pai, a quem ela refere sempre muito ao longo da sua vida, e também um amigo da família, o seu pai, portanto, José María Pardo Bazán, e também um amigo da família, Giner de los Ríos, um filósofo e pedagogo espanhol, e ambos eram defensores, na altura isto era importante, porque não era ideia comum, defensores do reconhecimento da igualdade entre homens e mulheres, ok? Emília Pardo Bazán é uma destacada romancista, sobretudo conhecida enquanto romancista do período do naturalismo e do realismo, não é? É introdutora do naturalismo em Espanha, de facto, mas experimentou também outras formas de escrita, e foi particularmente na escrita dos contos, talvez por estar mais livre das marcas deste estilo mais naturalista, não é? Foi a partir dos contos e depois também na imprensa periódica, tanto nacional como internacional, que ela escreveu também para revistas fora de Espanha, que ela abordou sobretudo a questão das mulheres. Foi por estas vias, os contos e portanto, com a preocupação que trazia nos contos e na imprensa periódica. Se nos fosse útil balizar a postura de Emília Pardo Bazán, tendo em conta as vagas do feminismo, não é? Podemos dizer que ela se insere cronologicamente na segunda vaga, mas ela apresenta também laivos notórios, não se calhar laivos não é, mas marcas da primeira vaga, não é? Devido ao que ela considerava o atraso, as condicionantes do seu país, da Espanha ou da Península, né? No que diz respeito à luta das mulheres. Emília Pardo Bazán, juntamente com outra contemporânea sua, que eu vou referir aqui também, que penso que é sempre muito interessante juntarmos os dois nomes, que é Concepción Arenal, que foi uma jurista. Elas são, de facto, as catalisadoras do feminismo na Espanha. Ambas participaram em congressos, ateneus nos meios intelectuais, sobretudo, era assim, discutindo, entre outros temas, o papel da mulher na sociedade e a capacidade intelectual da mulher. Ora, realmente temos aqui, não é, um dos aspectos que mostra como há esta ligação ainda à primeira vaga, esta necessidade de falar da questão da educação e reivindicar a igualdade intelectual, que era mais característica de uma primeira vaga. Enfim, mas que precisava ser muito debatida, não é? Tanto na Espanha como na Península Ibérica em geral. A determinada altura temos uma Emília Pardo Bazán muito empenhada em fazer nascer na Espanha as ondas de movimentos de mulheres que se encontravam já na idade adulta noutros países. Por exemplo, num artigo seu, La Mujer Espanhola, e eu vou falar um bocadinho mais dele daqui a pouco, a autora critica, em palavras de Magdalena Aguinara Afonso, el inmovilismo femenino frente a otros avances en el campo de las libertades masculinas, libertad de cultos, derecho de reunión, sufragio, etc., querendo avançar então da simples consciencialização da inferioridade e da luta pela igualdade intelectual entre homens e mulheres e da reivindicação do direito à educação, característicos da primeira vaga, já também para a luta sufragista, mais característica da segunda, e ela já vai falando também desta temática, não é? É nesse sentido que Emília Pardo Bazán assume uma forte posição feminista, ou mais concretamente protofeminista, na segunda metade do século XIX e início do século XX na Espanha, ao tentar fazer acordar o país para as transformações já ocorridas no estrangeiro e referindo também as novas exigências que lhe iam chegando. Convém apontar que este compromisso com a causa dos direitos das mulheres é, tanto em Pardo Bazán como em Concepción Arenal, uma questão social, também pessoal, como não é? Como poderia não ser desta maneira. É pessoal por serem ambas mulheres, mas também por terem sofrido
por serem mulheres, várias injustiças que só podem ser justificadas, não é? À luz do ideário vigente, ainda vigente, de uma superioridade masculina. Dou-vos alguns exemplos antes de passarmos diretamente depois para olhar para alguns artigos da imprensa. Uma dessas injustiças tem a ver com o próprio fim do casamento de Emília Pardo Bazin. Emília Pardo Bazin casa-se muito cedo, àquilo que hoje em dia diríamos muito cedo. Ela não tinha ainda cumprido os 17 anos quando se casou em 1868, ok? Se por um lado ela fora educada já na crença da igualdade entre homens e mulheres, como já falamos aqui, como já falei da figura do pai, ela era ainda muito jovem, faltavam-lhe ainda muitas das leituras e viagens que darão depois forma ao seu pensamento e a formá-la não só como mulher com a preocupação pelos direitos das mulheres, mas enquanto escritora, enquanto mulher que quer escrever, que quer ter uma voz relativamente ao naturalismo, como virá a fazer, à crítica de outros autores estrangeiros, como virá a fazer a defesa de Zola, e que será também uma situação difícil a gerir no casamento. Portanto, terá sido por essa via, não é? Como nos diz Guadalupe Gomes Ferrer, diz esta autora, que ele, o marido de Pardo Bazin, que num primeiro momento tinha fomentado a avidez de leituras da sua esposa, não é? Não conseguiu suportar o ambiente social, a pressão, e proíbe-a de escrever. Isto dá-se realmente depois das fortes críticas e contendas mantidas pela autora na comunicação social, depois dos textos que escreveu e que foram compilados sob o nome de La Cuestión Palpitante, em que ela realmente faz são uma série de 20 artigos no total, depois são compilados, mas vão sendo publicados entre 1882 e 83, em que ela fez a apologia da literatura de Émile Zola, não é? E tudo isto foi bastante criticado, esta apologia. A forma de escrita de Zola não era bem-vinda na Espanha da altura, muito menos que ela, uma mulher, a defendesse. Portanto, também o facto de ser uma mulher a escrever e a defender este tipo de literatura, que era considerada erotizada e alheia, levou a que as críticas fossem, de facto, muito, muito duras. O marido reage mal a estas críticas, prefere que ela não continue a escrever, a cisão, enfim, torna-se mais aguda e acabam, de facto, por separar-se. Ela opta pela sua carreira, é uma separação amigável, diga-se de passagem, e depois ele acaba por estar envolvido tanto na educação dos filhos, como inclusivamente na publicação de obras de Pardo Bazin. Portanto, foi feito de uma forma, mas não deixou, no entanto, de criar esta situação de atrito. Outra injustiça é o facto de ela nunca ter conseguido entrar, não é, naquilo que era, na altura, a Academia de la Lengua, que hoje conhecemos como a Real Academia Espanhola, e à qual concorreu, num primeiro momento, em 1889, teria ela na altura 37, 38 anos, portanto, antes dos 40, é a primeira vez que concorre, é recusada, é acusada portanto, de ambiciosa, e volta a candidatar-se depois em 1892 e novamente em 1912 e de facto nunca consegue este lugar. Portanto, estas marcas, estas vivências acabam no fundo por marcar também esta sua necessidade, não é, de falar destas questões no contexto e na sociedade em que ela vive, e acho que nós conseguimos entender isso bastante bem. Focava-me agora então em alguns artigos seus na imprensa periódica, ok? Vou focar-me em três. Dizer-vos que a dada altura, em 1990, ela funda uma revista que chamou Nuevo Teatro Crítico, que acaba por ser um palco para muitas das suas publicações em torno aos direitos das mulheres, mas não é só aí que vamos ver este tipo de publicações. Pronto. Embora
as suas preocupações em torno a estas questões dos direitos das mulheres de facto já estivessem presentes anteriormente, é sobretudo a partir de 1989, teria ela 38, 39 anos, dá-se aquela primeira recusa de entrada na Real Academia Espanhola, e é a partir dessa altura em que ela começa a debruçar-se cada vez mais sobre esta questão, sobre a questão dos direitos das mulheres, sobre aquilo que viria depois ela mesma a chamar feminismo, ou que começou por dizer realmente a questão das mulheres, e aparece assim em textos seus. Farei referência, como já disse, a 3 textos de caráter jornalístico, 2 que saíram publicados no Novo Teatro Espanhol, mas o primeiro é precisamente deste ano de 1989, portanto na altura dos seus 38, 39 anos, e um artigo que se intitulou La Mujer Española, a mulher espanhola. Este artigo é interessante porque parece realmente funcionar aqui como um elemento, não é, que a projeta, e é um artigo que ela não escreve para publicar na Espanha. Ela escreve-o a pedido de uma revista inglesa, a Fortnightly Review, que lhe pede nessa altura um ensaio, não é? Pede-lhe para escrever um ensaio sobre a condição da mulher espanhola. E ela faz, ela escreve esse artigo, que é publicado na Inglaterra então em 1989 e que só será depois publicado em Espanha um ano depois, entre maio e agosto, porque ele é dividido em 4 secções diferentes, e vai ser publicado na Espanha então um ano depois, 1890, na revista Espanha Moderna. Esta decisão prende-se, não é, de publicar na Espanha, prende-se naturalmente com esta sua vontade de dar a ler no seu país, e maioritariamente aos homens, porque o público maioritariamente era masculino na altura, não é? Dar a sua opinião sobre os condicionalismos, os atrasos, as incoerências que marcavam a situação das mulheres naquele país na época. Os artigos, divididos então em 4, como eu disse, vão sair na revista Espanha Moderna, com o título do primeiro será La Mujer Espanhola, e assim se conhece, regra geral, estes textos, mas este será o título efetivamente da primeira secção, seguido de La Aristocracia, La Clase Media e El Pueblo. De facto, acaba por ser uma análise muito também com uma perspectiva de classe, uma análise interessante dessa forma. É muito caracterizado pelo tom mordaz e irónico que conhecemos da Emília Pardo Bazán, não é? E ela denuncia aí, começa por, de facto, denunciar que a revolução liberal, que já tinha acontecido, não tinha tido impacto algum, portanto tinha trazido melhorias, mas não tinha tido impacto algum na vida das mulheres. E eu leio-vos uma pequena citação. Lo sorprendente, diz Emília Pardo Bazán, es que el hombre de la España nueva, que anheló y procuró ese cambio radicalísimo, no se haya resignado aún a que, variando todo, instituciones, leyes, costumbres y sentimiento, el patrón de la mujer también variase. Pues el patrón de la mujer no ha variado, dice. Para el español, por más liberal y avanzado que sea, no vacilo en decirlo, el ideal femenino no está en el porvenir, ni aún en el presente, sino en el pasado. La esposa modelo sigue siendo la de 100 años hace, a de 100 años atrás, ¿no es? Para el español todo puede y debe transformarse, solo la mujer ha de mantenerse inmutable como la estrella polar. E então, podemos reparar que Pardo Bazán não cai na armadilha de responsabilizar as mulheres, como por vezes ainda hoje em dia assistimos, não é? Para ela é a postura do homem, ou se calhar mais corretamente um sistema vigente, que faz com que se mantenha essa ordem antiga, não é? Dá 100 anos atrás, como ela diz ali. Mas vai ser também a partir daqui
deste texto que Emília Pardo Bazán vai insistir veementemente no tema da educação das mulheres, que ela denuncia como estando orientada para criar e manter a desigualdade entre homens e mulheres e para que estas agradem àqueles. Portanto, torna-se, para resolvermos esta situação de desequilíbrio, é fundamental uma educação igualitária. Outro aspecto interessante que acaba por surgir ao longo dos no fundo, 4 artigos, é uma questão mais ligada à classe. Ao longo destes ensaios, é a condição da mulher do povo que, para Pardo Bazán, será a mais igualitária quando comparada com o homem, por uma questão de classe social, não é? Estas mulheres, as mulheres do povo, as galegas, por exemplo, trabalhadoras no mar, não é? E nós depois vamos ver isso também até nos contos, são mulheres generosas, são mulheres espontâneas, trabalham para que a família tenha mais recursos e por esse motivo partilham das preocupações dos homens e são com eles parte do sustento. E portanto há ali uma relação mais de equilíbrio para Pardo Bazán. Portanto, queria falar-vos deste artigo que é de facto um dos primeiros, uma análise de facto da sociedade espanhola por classes, feito a pedido de um jornal estrangeiro. Portanto, o facto de ser uma reflexão para enviar para fora faz com que realmente ela talvez não tenha tido, se calhar, alguns cuidados que teria tido para escrever diretamente para o país, e que tenha tido o tempo de maturar, depois o publicá-lo ali, e faz com que, de facto, tenha sido um primeiro artigo bastante mordaz e bastante interessante. Queria falar-vos também de um outro artigo de Pardo Bazán, muito, muito próximo deste nas datas, não é? Estamos a falar ainda de uma Pardo Bazán aqui em torno dos 39, agora 40 anos, e eu falava-vos agora então de um artigo chamado La Cuestión Académica. Uma vez mais, terá de certa forma a ver com até a questão da educação ou com os lugares a que as mulheres terão acesso. Este artigo é publicado na revista por ela fundada, Nuevo Teatro Crítico, e é uma resposta sua, de Pardo Bazán, a uma carta aberta que o seu amigo Rafael Altamira, mais jovem até do que Pardo Bazán, na qual ele referia nessa carta aberta, publicada, portanto, numa revista na altura, na qual ele referia a situação, a recusa da candidatura de Pardo Bazán ao lugar da Real Academia Espanhola, de que já vos falei. Portanto, este Rafael Altamira escreve e publica uma carta a Pardo Bazán, uma carta aberta, mas comentando esta recusa de que ela pudesse de facto ter entrado. Claro que a posição de Rafael Altamira é favorável, portanto é uma crítica ao facto de ela não ter entrado, ok? Ela começa de facto no seu texto, este texto de 1891, a referir, a agradecer a posição favorável de Altamira, não é? Que já tinha de resto defendido publicamente a candidatura da autora, e refere algumas críticas muito negativas de que foi alvo por ter sido entendida como uma ambição pessoal. Não é como se ninguém que se sente nesses lugares não esteja lá também por uma questão de ambição, não é? Não se coloca esta questão, não se colocaria na altura a candidaturas de homens, mas colocou-se no caso da candidatura de Emília Pardo Bazán. E estamos a falar da primeira que tinha acontecido 2 anos antes, ok? E da qual ainda se está a falar na comunicação social. Ela defende-se, não é? Dizendo que não se tratou de uma questão de ambição, mas sim de uma reivindicação dos direitos da mulher e da afirmação da igualdade entre homens e mulheres, uma vez que se tratava da candidatura de uma mulher, não da Emília Pardo Bazán propriamente dita, mas da candidatura de uma mulher a um lugar que até então era apenas ocupado por homens. Portanto, ela torna esta candidatura um ato político e transcreve uma parte de um texto que ela publicou a esse propósito numa revista francesa, mas que ela transcreve para este artigo publicado na Espanha. Si a título de ambición personal no debo insistir ni postular para la academia,
En nombre de mi sexo, creo que hasta tengo el deber de sostener en el terreno platónico y sin intrigas ni complots la aptitud legal de las mujeres que lo merezcan para sentarse en aquel sillón mientras hay academias en el mundo. Portanto, vemos uma tonalidade bastante reivindicativa. No entanto, ela está consciente também de que, e sabe que a não obtenção do lugar não se devia à falta de mérito, mas sim, e até o próprio Altamira refere isso na carta que ele escreve, mas sim ao facto da sua eventual admissão, abrir a possibilidade a que outras mulheres entrassem. Aquilo que se pretende evitar é precisamente evitar o precedente. Se aceitarmos Pardo Bazin, teremos que aceitar outras. E, portanto, é preferível não aceitá-la. Ela denuncia precisamente essa situação. E, de facto, queria entrar, não é? Por ser mulher, precisamente para evitar este tipo de situação. E diz ela, transcreve também no seu artigo palavras de Rafaela Altamira, e eu vou ler, neste caso, o artigo ao qual ela está a responder. Dizia Rafaela Altamira: todos conformamos entonces en que lo que se discutía no era el derecho de usted a ser académico, e vejamos como o termo era usado no masculino, não é? Não era el derecho de usted a ser académica, sino académico, porque era un termo eminentemente masculino, sino el derecho y las aptitudes de la mujer para alcanzar esta sanción oficial y extrema, aunque importante al fin y al cabo dentro del medio y para vivir en acuerdo con él. Portanto, o que está em causa é que as mulheres consigam chegar a esse lugar. Pronto, Pardo Bazin continua, não é? Lamenta ter-se apercebido tarde de que o facto de ser a única mulher a concorrer para o lugar tenha transformado a sua candidatura numa questão pessoal, ou pelo menos ter criado a possibilidade de que fosse utilizada essa desculpa, não é? E não tenha sido vista como uma questão de igualdade entre os sexos, para usar os termos da época, não é? Porque assim ela se referia a esta questão. Enfim, para desconstruir um bocadinho esta ideia, ela chega nesta mesma carta, já numa fase final, a fazer referência à única academia que à altura não tinha nunca tido mulheres, porque de facto a Real Academia Espanhola já tinha tido, de la Língua, mas sempre estas situações que depois a senhora desaparece e nunca mais lá volta a entrar outra. Mas a Academia de Ciências Morais e Políticas nunca tinha tido uma mulher. Então ela aproveita este seu texto a propósito da recusa da sua candidatura para falar da situação de Concepción Arenal, que era uma jurista e que teria assento nesta academia. E ela conta uma situação em que, estando na casa de uns amigos com 2 membros dessa academia, da Academia de Ciências Morais e Políticas, eles comentavam que a Concepción Arenal teria todo o direito, deveria ter o direito a sentar-se entre eles, porque tinha todo o mérito para lá estar. No entanto, são os primeiros a dizer que não pode ser, porque a senhora já não vive em Madrid, está recolhida porque já tem alguma idade e, portanto, por isso é que ela não está entre nós, apesar dela ter mérito para lá estar. Ao que Pardo Bazin continua a argumentar, argumentou no almoço que conta e continua a argumentar nesta sua defesa, neste artigo, que de facto existe esse conceito de ser académico de número para estar presente, mas existe também o termo de académico por correspondência para pessoas que já estão mais retiradas e que poderia ser oferecida à Concepción Arenal esse lugar, e se não o é uma vez mais uma questão da ordem sexista vigente na altura, não é? E até a rejeição da igualdade entre homens e mulheres. Portanto, acaba realmente, elas, como eu dizia, vão muitas vezes de mãos dadas, as reivindicações, os exemplos de uma da outra, apesar de Concepción Arenal ser alguns anos mais velha que Emília Pardo Bazin. Ok, falo-vos ainda de um outro artigo, este agora publicado em 1901, 11 anos depois daquele primeiro que vos referi, 10 anos depois deste que acabo de comentar, e este artigo intitulou-se Sobre los derechos de la mujer,
e foi publicado em La Ilustración Artística, um outro meio da altura. Trata-se de um texto em que Pardo Bazán começa por comentar que a Espanha é um país muito atrasado, ela volta sempre muito a esta questão, no que respeita à questão feminista, e agora sim, em 1901, ela está amplamente a utilizar o termo e a falar em feminismo, ok? Agora já vamos verificar já a naturalização deste tipo de vocabulário. Referindo que estão a ser demasiado difíceis de ultrapassar no seu país a incultura e os critérios machistas de se olhar a mulher. Verifica-se neste artigo a referência à necessidade de fazer valer ainda os predicados da primeira vaga do feminismo. Voltamos a esta questão aqui ainda. Enfim, esse é o mote, não é, para fazer a defesa nas suas linhas seguintes do feminismo e das suas conquistas já alcançadas noutros países, pois para Pardo Bazán o movimento feminista conduziu às únicas conquistas da humanidade, diz ela, a serem obtidas sem violência, sem derramamento de sangue ou lágrimas, apenas através do uso da palavra, da inteligência e da justiça. Y yo leio-vos. En la reivindicación de los derechos de la mujer nada parecido encontraremos. Paz, calma, razón, paciencia, constancia, las únicas armas para conseguir el fin. Lento el progreso, lentísimo. En cambio, cada paso que se adelanta es prenda segura del adelanto sucesivo del outro passo firme. E assim descreve ela o trabalho, não é, das mulheres dos movimentos feministas. Também neste artigo ela dá-nos conta dos movimentos socialistas que têm sido grandes apoiantes da luta feminista, ao contrário da burguesia, ainda que haja aqui algumas ligações, como nós sabemos, que se empenha-se muito mais em privar a mulher do acesso a direitos políticos e civis. Não obstante, reconhece que a burguesia operou, como dizia, importantes revoluções políticas e observa que estas consideraram apenas os homens, deixando a mulher aquele lugar mais centenário, como ela lhe chamou. Ela analisa os trabalhos desempenhados por mulheres, trabalhos duros, que requerem esforço, e aí refere uma vez mais o exemplo da mulher galega, trabalhadora rural, a trabalhadora no ambiente de mar também, de modo a refutar o imaginário que se atribui muitas vezes às mulheres, essas características da fragilidade e da incapacidade, muitas vezes, e é interessante aqui porque estamos, não é, a partir do Centro de Estudos Galegos, a figura da mulher galega como a figura de uma mulher mais capaz, uma mulher mais independente porque trabalha. Acho que é uma nota interessante. Não é? Para ela, as mulheres são afastadas dos trabalhos, para Pardo Bazán, são afastadas dos trabalhos lucrativos ou honrosos, não é? Sobretudo se pensarmos mais nas camadas sociais mais altas, pois numa sociedade machista em que vivia, esses lugares são apenas guardados para os homens. E ela diz: lo que haría rasgarse el velo del templo y abrirse en los peñascos cada grieta atroz sería que una mujer se sentase en una oficina a despachar expedientes o en la sala de sesiones de un ayuntamiento a deliberar, como sucede ahora en el estado de Kansas. Na prefeitura, não é? Teria naquela altura uma mulher chegado àquilo que é a prefeitura ou a Câmara Municipal em Portugal, e ela comenta isto aqui neste seu artigo, dizendo que em Espanha seria ainda completamente impensável. Pronto. Expõe assim a falta de coerência, não é? Encontrada no ideário da sociedade, que nega a igualdade entre homens e mulheres, e ela tem sempre muito este papel, é um papel muito ativo, muito reivindicativo, que ela escreve de forma sempre muito empenhada, consciente de que, e acho que isto é muito importante e nós hoje em dia às vezes esquecemos-nos disto, consciente de que o seu público será maioritariamente masculino. E, portanto, a forma como ela pega na questão é ainda mais importante por isso. Ok? E deixava por aqui a questão dos artigos na imprensa periódica e falava-vos muito rapidamente, eu sei que já estou a ultrapassar o tempo, Desculpa, Luciana, sí, estamos aí no final do tempo. Vale. Ok. Dade un par de minutinhos e acabamos, vale, un minutinho, dous. Sim, vale, sim, termino muito rapidamente. Perfeito.
nos seus contos, Emília Pardo Bazán desenha sobretudo a partir de 2 arquétipos de figura feminina, a da mulher frágil, mas não a usa para fragilizá-la, mas usa, fazendo o serviço de uma voz narradora que é também muito politizada, podemos ir verificando isso, usa esse arquétipo da mulher frágil, da mulher anjo, para ir denunciando as injustiças que vê serem cometidas contra a mulher. Um conto interessante onde podemos ver isso é o conto Primitivo, onde ela pega na questão da criação de Adão e Eva e nos conta como é que é criada a Eva, não a partir de uma costela, mas de umas migalhitas de cérebro e de uns pedacitos do coração do Adão, para ser criada esta figura feminina que é afinal frágil e que acaba por, quando Adão lhe faz sentir que ela é inferior, ela acaba por ouvir isto tantas vezes que acaba por acreditar, reconheceu-se culpada na questão da maçã, porque não era culpa dela, e perdeu a memória da sua origem, de ter sido feita só a partir de umas migalhitas de cérebro e de coração de Adão. É um conto muito interessante, porque dá totalmente a volta, apesar de utilizar a ideia da mulher anjo, mas com uma intenção política totalmente diferente. E depois temos os contos em que ela consegue, de facto, já construir a mulher fortalecida. O exemplo que eu trazia para vos contar era o conto La Camarona. Acho que vale a pena, ele é também ambientado na Galiza. La Camarona é esta jovem que está com o pai, vai à pesca, se as mulheres já trabalhavam bastante na areia, na escolha do peixe, a remendar as redes, ela quer mesmo ir para o mar, ela quer ir à pesca e ela consegue tudo isso. Quando a família vê que há um bom pretendente que quer casar com ela, ela decide, ela não quer casar com esse bom pretendente, que provavelmente lhe tirará essa liberdade que lhe traz o mar, e casa com um ajudante que veio trabalhar com o pai, porque sabe, esse rapaz, que aquilo que vê nela e aquilo que gosta nela, de facto, é vê-la na lancha a entrar pelo mar adentro, e portanto ela, não por amor, mas por amor à sua liberdade, não por amor a ele, mas por amor à sua liberdade, opta por este casamento e mantém a sua vida no mar. E portanto acho que são também formas que ela teve, sobretudo através dos contos, de se focar mais nestas questões de género, ter mais um certo tipo de cuidado na construção das personagens femininas, e vale a pena a leitura. E termino por aqui e obrigada pelo tempo a mais. Nós que agradecemos, Luciana, foi ótima intervenção. Suponho que as pessoas já estejam, né, pensando em perguntas. Nós, por conta do tempo, a gente tentou organizar da forma que elas duas falassem primeiro, e depois a gente abrisse para perguntas, seja por microfone ou pelo chat, né? Comigo e com o Anton fazendo essa moderação. Então, podem ir pensando nas perguntas que ainda dá tempo. Obrigada, Luciana. Agora a gente vai falar com a Bárbara, vai passar a palavra para ela. Mas antes eu gostaria de apresentar ela. A Bárbara Andressa, ela é psicóloga, licenciada em Filosofia pela Universidade Federal de Santa Maria, e acadêmica de Letras e Espanhol na Universidade também Federal de Santa Maria. É mestre em Letras e Estudos Literários pela mesma universidade e também Estudos Literários, e atualmente desenvolve a pesquisa sobre protagonismo feminino nas lutas por liberdade e igualdade social nas obras La Tribuna, de Emília Pardo Bazán, e Mariana Pineda, de Frederico Garcia Lorca. Bem-vinda, Bárbara. Oi, boa tarde. Vocês me escutam? Então, eu mandei os slides, eu não sei se tu pode passar, porque tem umas citações que eu pensei que... Eu vou compartilhar, mas eu vou tirar minha câmera, tudo bem? Só para não pesar. Tudo bem. Que acho que não vai dar tempo de eu ler as citações, então acho que... Bom, então, enquanto isso, eu quero agradecer, né? Quero agradecer ao convite, que é do ProEG. Quero agradecer a Tayane pelo convite. Então, a Tribuna, La Tribuna é uma das obras que eu venho trabalhando, né? Venho trabalhando no meu doutorado. E
ela compõe o meu corpus de pesquisa, né? Eu faço meu doutorado na Universidade Federal de Santa Maria, em estudos literários. Até quero agradecer a presença da minha orientadora, Luciana Ferrari Montemeso, que está aqui me assistindo. Então, hoje eu vou falar um pouquinho sobre La Tribuna, um olhar feminino e feminista sobre as mulheres operárias. Então, próximo slide. Então, La Tribuna foi escrito em 1882, finalizado em outubro de 1882. É um estudo de costumes populares sobre as cigarreiras em A Coruña, e é um romance naturalista, né? Não é o primeiro estudo sobre... não é o primeiro romance sobre as cigarreiras que você tem registro, né? Antes teve Rosa, Cigarreira de Madrid, né, da Faustina Sais, só que eles eram... eles tiveram as duas, por exemplo, a La Tribuna e Rosa, Cigarreira de Madrid tinham objetivos diferentes, né? Até porque a Faustina era uma escritora isabelina, né? Então as obras tinham objetivos diferentes. Mas, no próximo slide, esse é considerado o primeiro romance espanhol em que o operário, em sua condição de classe social, faz sua aparição sem ser pitoresco, estando sujeito a uma estrita e severa realidade, né? E é uma das primeiras obras de tendência realista naturalista da literatura espanhola e representa um momento de transição entre uma sociedade pré-industrial e outra em um momento de industrialização, né, um processo de industrialização. Então, La Tribuna adquire, nesse sentido, um significado para além dos valores literários intrínsecos à obra, né, uma vez que acaba se tratando de um documento testemunhal. Aí aqui eu peço o próximo slide, né, porque ela faz uma profunda análise de uma classe social, né, a classe das cigarreiras. E daí, como é que a Emília fez isso, né? Ela foi para a fábrica, né? Ela foi durante 2 meses para a fábrica fazer uma observação em loco do trabalho das operárias, e daí ali ela queria observar os costumes, as linguagens, como é que funcionava, como é que era essa vida dessas operárias. Ela tinha uma intenção documentalista. E também ela se manteve informada por meio da imprensa da época sobre a Revolução de 1868, que é o pano de fundo histórico e político de La Tribuna, né? Num primeiro momento, ela não foi muito bem aceita, daí ela levou o filho dela junto, e daí as cigarreiras aceitaram ela com um pouco mais de tranquilidade, né? Como eu comentei, o romance é ambientado durante o sexênio democrático, né? Nessa época, a população da Coruña rondava os 30 mil habitantes, e a cidade contava, então, com uma burguesia pujante e um proletariado incipiente e ativo. Então, nesse período, começou a surgir ali, como estava num período de crescimento urbano, desenvolvimento industrial, começou a ter a formação de bairros, né, de bairros de trabalhadores. Bairros como o que a Amparo, a nossa protagonista, mora, né. E esses eram bairros que sofriam diversas carências, isso aparece até no romance, isso aparece, que esses bairros eram bairros que não tinham pavimentação, faltava energia elétrica, casas com dimensões reduzidas, eram bem esses bairros do início do processo de urbanização das cidades, né? Mas também existiam espaços de sociabilidade laboral. Nesses espaços de sociabilidade laboral, no caso, por exemplo, da Coruña, começou pela reunião de trabalhadores do Maro, que era um coletivo bastante importante numa cidade portuária, né? E, né, se faziam bastante leituras coletivas, e daí isso é uma coisa que é muito importante para o nosso romance, porque a Amparo, aí agora eu peço o próximo slide, a Amparo vai fazer bastante leitura coletiva. A Amparo é uma menina que a leitura coletiva, a leitura acompanha ela ao longo da obra, e vou comentar isso mais adiante. Então, a Amparo é a protagonista,
a protagonista do romance. Ela é uma menina de uma infância pobre, marcada por um certo grau de determinismo biológico e ambiental, o que não nos surpreende, porque já que é um romance naturalista, né? E ela é descrita na obra como sendo afeita a andanças. Ela gostava de andar pela cidade, explorar a cidade, explorar o ambiente, e ela era uma menina muito rústica. O pai dela era barquejeiro e a mãe dela era cigarreira. Ela era de origem pobre, ela começou a trabalhar na fábrica quando a mãe dela adoeceu. E aqui eu trouxe um trecho que eu não vou ler, senão não vai dar tempo de eu ler todos os trechos que eu selecionei, mas aqui é o trecho que conta quando a mãe dela adoeceu e precisou parar de trabalhar. Aí a família ficou numa situação muito delicada, né? O pai dela, ficou só o pai dela, cuidando, provendo o sustento da família. E a mãe dela sonhava, a mãe da Amparo sonhava que a Amparo fosse ter um dia um trabalho mais sedentário, que a Amparo não precisaria fazer um trabalho braçal, mas no fim as condições econômicas, o fato dela ter adoecido, da ajuda que elas recebiam da Irmandade da fábrica, não ajudava muito, não supria tudo que eles precisavam, né? Era uma ajuda, mas não era como o salário dela. Acabou fazendo com que a Amparo precisasse começar a trabalhar antes. E daí, próximo slide. Aí aqui eu atento para a dimensão simbólica dessa protagonista, né? Aqui é uma citação da Sotelo Vázquez, que representa o processo de liberação feminina por meio do próprio trabalho e independência econômica, né? A Amparo era bem jovem quando ela começou a trabalhar, ela devia ter ali em torno dos 13, 14 anos. Ela era uma moça com pouca instrução formal. Aí aqui eu trago um trecho de uma conversa dela com o Baltazar. Baltazar é o rapaz de quem ela engravida, mais adiante na narrativa. E daí aqui, quando eles estavam começando a conversar, ele pergunta o que ela faz da vida, né? E ela não sabia fazer nada. Ele pergunta o que ela sabia fazer, ela não sabia fazer nada. Até que tem uma hora que ele pergunta o que ela fazia, afinal, né? Então, ela roubava corações, e daí ela responde que ela sabe ler. Até eu salientei esse pedaço, né? Ela diz que ela sabe ler muito bem e escrever regular. E eu acho que esse pedaço a gente precisa se fixar nele, porque ele acaba sendo ditando mais ou menos vários pontos que vão aparecer depois ao longo da narrativa, porque o que Amparo é uma grande leitora, né? Ela lê muito ao longo da narrativa e ela lê para os colegas, né? E aqui ela até traz que ela lê a soberania nacional para o barbeiro, né? E essa é uma prática que ela segue tendo ao longo da narrativa, né? Daí é o próximo slide. Ela foi para o primeiro dia de trabalho dela. Quando ela foi chamada na fábrica, ela tinha uma idealização muito grande da fábrica, né? Ela até fizeram uma comemoração lá no bairro. E até, teve uma coisa que eu esqueci de falar, né? Quando eu estava falando da leitura, né? Do quanto, que eu acho que é importante salientar, do quanto a leitura acaba tendo um papel no sentido de transformação pessoal e formação política da protagonista nessa narrativa, né? E quando ela foi chamada para a fábrica, eles chegaram a fazer uma comemoração no bairro onde ela trabalhava, e ela tinha uma idealização, ela idealizava muito aquele espaço, ela tinha quase que uma veneração pela fábrica. E daí ela foi para o primeiro dia de trabalho dela. E daí, nesse momento, nesse primeiro dia de trabalho, ela acabou tendo contato com esse mundo do trabalho, né? Nu e cru, né? Esse trabalho real, né? Com muitas horas de trabalho repetitivo, dores no corpo. E daí, a partir desse momento, a fábrica começou a deixar de ter
começou a parecer, deixar de ser tão idealizada para ela, e começou a parecer mais um espaço entristecedor, né? Ela não era mais aquele espaço tão bonito, tão lindo que ela achava antes. Passou a ser um espaço entristecedor. Só que daí ela começou a ter um sentimento muito dúbio, né? Em relação ao trabalho, né? Ao mesmo tempo que ela percebia que era um trabalho que doía, que ela tinha esse trabalho repetitivo, que tinha essa questão da exploração. Ao mesmo tempo, ela sentia um orgulho e um apego. Aí, próximo slide. Um orgulho e um apego, né? Que tinham a relação com esse sentimento que estavam relacionados a esse sentimento de coletividade e fraternidade do trabalho. E daí o que eu acho que é importante salientar, que tem relação com o que as colegas falaram ontem, né, que é para além do sentimento de apego, né, do sentimento de associação, né? Eu acho que tá muito mais relacionado ao que hoje em dia a gente entende por sororidade, né? Porque era um sentimento de pertencimento a esse coletivo feminino, né? A esse grupo de mulheres, né? E ela se sentia pertencente a esse grupo e identificada com esse grupo, principalmente nos momentos em que ela começou a observar essas mulheres e ver que tinha mulheres novas, velhas, crianças, idosas, mulheres jovens, doentes, adoentadas, mães e filhas indo junto para o trabalho, e daí aquilo fez com que ela se sentisse parte desse grupo, né, e daí que surgiu esse sentimento de orgulho e apego, né, de pertencimento a esse grupo. Próximo slide. A partir desse momento, ela começou a ler jornais para essas mulheres, e com isso difundir as ideias republicanas dentro da fábrica, né? E com isso, a partir dessas leituras, desses jornais, começou a incutir, começou a despertar nessas mulheres o desejo por liberdade, justiça social e pela república, né? E também não só nas mulheres, mas na própria Amparo também começou a surgir toda uma consciência de classe nela, né? E daí foi esse momento que ela começou a se destacar como uma ativista política dentro da fábrica, e foi a partir desse momento que ela começou a ser chamada de La Tribuna. Próximo slide, por favor. Então, aqui a gente tem dois fatores que desempenharam um papel fundamental na educação das cigarreiras, né, e especialmente na evolução ideológica da protagonista do romance, né, que é a leitura dessa imprensa revolucionária que vinha de Madrid, que fazia com que elas sonhassem com a tão esperada república, e a representação teatral de Valencianos com Honra, que foi uma peça que a Amparo assistiu lá no antepenúltimo capítulo do romance. Daí aqui a gente pode pensar que a Emília estava salientando, né, o papel ativo tanto da imprensa quanto do teatro na educação cívica e política das cigarreiras. E também a gente tem que pensar que a própria romancista, ela foi desde consciente da importância dos periódicos como uma forma de divulgar as ideias do grande público, né? Ela mesma se informou, por exemplo, da Revolução de 1868, que foi o pano de fundo, né, histórico e político da La Tribuna, por meio de periódicos, né? Também acho que é importante a gente lembrar que daí a leitura acaba tendo um papel divisor, né, que ele divide os personagens nesse romance, né, ele acaba sendo um elemento de distinção. Tem os personagens menos cultos ou incultos e os personagens mais cultos, e daí os mais cultos, daí aqui entra Amparo, por exemplo, eles fazem esse papel da leitura dos periódicos para os personagens menos cultos ou incultos. Próximo slide.
E daí, com isso, a gente acaba acompanhando, né, a transformação da menina Amparo nessa mulher Amparo, que se torna tribuna del pueblo, né, que a voz narrativa acaba por identificar Amparo com a República, né, numa visão altamente dicotômica entre as duas formas de governo, a monarquia e a República. Daí a monarquia acaba sendo descrita como altamente decadente, e a República, ao contrário, como uma mulher forte, rodeada de todos os símbolos que, à época, indicavam o progresso. E a Amparo acaba sendo vista como uma personificação dessa imagem. E a Amparo acaba sendo colocada na narrativa como uma personificação da República, justamente no momento em que ela acaba assumindo um papel como oradora e se levanta cada vez mais como uma voz em defesa dos ideais republicanos. Próximo slide. Aí aqui um trecho que eu pessoalmente gosto muito, que eu acho muito importante, que é quando tem uma comparação da Amparo com a Mariana Pineda, que é um determinado trecho da narrativa em que a voz narrativa permite que a Amparo se imagine, né, figurando entre os líderes, entre os mártires da liberdade, né, e que ela estaria ao lado de Mariana Pineda. Eu vejo que no momento em que a voz narrativa atribui a Amparo e a sua atuação política na fábrica, no momento que ela permite, né, que a Amparo faça esse exercício de reflexão e de imaginação, porque a Amparo ela tem isso também, ela é muito imaginativa, né? Acho que isso muito em função das leituras que ela faz e das andanças que ela fez na infância pelas ruas de Marineda. No momento em que a voz narrativa permite que ela faça esse exercício, acaba atribuindo a Amparo e a sua atuação política na fábrica uma importância do mesmo calibre que teve Mariana Pineda na conspiração contra a monarquia na década de 1830, né? E com isso a narrativa vislumbra e também atribuía a Amparo uma imortalidade por sua atuação no movimento operário. Entretanto, aí, próximo slide, por favor. Esse trecho eu acho que mostra que, por um outro lado, ela acaba sendo inocente nas suas convicções, né? La Inocentona de la Oradora Política é uma referência a Amparo no momento em que ela, numa situação da narrativa, em que ela pede para que o Baltazar prometa que eles vão se casar. E eu acho muito interessante o uso desse vocábulo, primeiro porque eu acho, do Inocentona, no primeiro momento porque eu acho que ele acaba antecipando muita coisa dos rumos que a narrativa vai tomar, né? Que fica claro que a Amparo está sendo muito ingênua na relação que ela está tendo com o Baltazar, né? E num segundo momento que eu acho que fica claro que ela não está sendo ingênua só na relação dela com o Baltazar, mas também ela está sendo ingênua na percepção política dela, no sentido de que ela imagina que basta mudar a forma de governo, que imediatamente tudo resolve, até as relações afetivas muita coisa que não era possível até então vai se tornar possível. E ela acha que a relação com Baltazar vai se tornar possível pela família do Baltazar, simplesmente porque, bom, chegou a República, né? E daí, nesse sentido, acho que ela está sendo, fica claro o quão ingênua ela está sendo, né? Acho que nesse sentido também há acho que essa referência ao Inocentona eu vejo como nesse sentido também, né? Como se ela não percebesse que as questões estruturais da sociedade são muito maiores do que isso, né? E o próximo slide, por favor.
E, por fim, dois eventos simultâneos acontecem na última cena do livro, né, que é o nascimento do filho da Amparo e o triunfo da República, né? E esses dois eventos, essas duas situações, são deixadas paralelamente em cena. Acaba o livro e a gente fica sem saber o que aconteceu com a criança e com a República, pelo menos até o final ali do livro. Eu fico pensando, acho que talvez não seja à toa que a Emília escolheu colocar como os dois eventos acontecendo de forma simultânea, né? Me parece que talvez tenha algo muito simbólico aí, né? Eu fico pensando no sentido de que talvez ela esteja querendo dizer que é Amparo, e não só Amparo, mas a classe que a Amparo representa, e claro, com o apoio da burguesia, mas o Baltazar, nesse sentido, representava a burguesia, né? A Amparo acaba dando à luz à República, né? Me parece que talvez a gente pode fazer uma leitura nesse sentido, né? Uma leitura mais simbólica nesse sentido. E próximo slide. Aqui eu coloquei as referências que eu utilizei para fazer esses slides. E, por fim, próximo slide, estão os meus contatos. E eu agradeço. Obrigada, Bárbara, foi ótimo. Ai, mas eu preciso confessar uma coisa, eu tô adorando essa riqueza de sotaques. Foi muito, muito bom te ouvir. Agora a gente já previa, né, um momento maior assim, de interação, então se alguém tiver alguma pergunta, pode abrir o microfone ou colocar no chat que Anton e eu podemos ler também. Ninguém? Ninguém se anima? Eu vi que no chat tinha uma pergunta sobre as referências, né? Aí depois, se vocês puderem passar, né, por e-mail, eu posso transmitir para todo mundo que estava aqui hoje. Hola, son Beatriz Dacia, galega, e agora estou residindo en Lisboa. Eu simplemente quería manifestarvos que gustaríame saber o que pensaría agora mesmo Emilia Pardo Bazán de saber que onde vivía ela, a súa residencia, foi despois a casa do dictador Francisco Franco. Nestes momentos, a xusticia está tratando de que ese edificio xa non sexa dos fillos do dictador. Gustaríame saber, vos que coñecedes máis profundamente a súa obra e a súa forma de pensar, que pensaría ela agora mesmo deste feito? Obrigada. Bárbara, Luciana? Ok. Bárbara, posso... Pode? Eu agradeço a Beatriz a provocação, ela é uma provocação interessante e a Emília Pardo Bazán ficaria sem dúvida contente com este estilo, eu acho. E o que ela diria para não baixarmos os braços. Ela estaria a escrever sobre isto, a enviar para todos os jornais, atualmente seria em blogs, em redes sociais, e a passar mensagens. Ela não se calaria nunca. Ela denunciaria até o final. Claro que é uma contradição tremenda, não é? Seria também uma dor sabê-lo, mas ela não baixaria nunca os braços, é o que eu acho. E acho que essa foi a mensagem que nos foi deixando, foi essa de seguir sempre
seguir sempre. Eu concordo com a Luciana, eu acho que ela usaria os periódicos para fazer essa denúncia por meio de periódicos. Obrigada. A Luciana e a Bárbara também pela pergunta. Mas alguém gostaria de fazer algum comentário, fazer alguma intervenção? Bom, então... Oi, eu só queria dizer que eu fiquei muito contente em participar desses 2 dias. Sou muito amiga da Bárbara e eu sei que ela é muito estudiosa. E em relação ao feminismo, eu não sei, eu acho que a Luísa, a Emília, né? Hoje estaria muito mais satisfeita, porque ela não seria mais a única da sua época, né? Hoje seria completamente diferente e ela estaria muito feliz hoje com o que ela plantou e o que e com o passar dos anos, o passar do tempo, o feminismo, então, já está bem mais configurado, bem mais, vamos dizer, plantado. Eu acho que é isso que eu queria dizer. Não conhecia essa autora, e muito pouco, mas eu gosto muito de me encontrar com a Bárbara. A gente fala sobre literatura, principalmente brasileira, e agora ela trabalhando na parte do espanhol, então eu fico encantada, sabe, com isso, e com isso a gente aprende muito, e muito obrigada, né? Pessoal da Espanha, de Portugal, da Alemanha, isso aí eu agradeço muito, não esperava que seria tão bonito e tão proveitoso assim. Tá? Obrigada. Obrigada pela presença e também por ter gostado do evento e das palestras propostas, né? Eu queria fazer uma pergunta, que eu sei de antemão que é bastante polêmica, mas como eu comentei com vocês, eu já levo 8 anos como pesquisadora de galego, e a Emília Pardo Bazan sempre foi uma figura bastante difícil de aproximação, desde o ponto de vista do galeguismo, né? É uma figura controversa. E ela sempre aparece nas bancas, né? Quando a gente comenta que vai propor um trabalho de galego, eles me perguntam por que a gente exclui a Emília Pardo Bazan da maior parte dos nossos estudos só por um viés linguístico. Não escreve em galego, então não entra na cátedra, a gente não promove eventos. Inclusive, durante a divulgação desse evento, recebemos críticas. Era feminista, mas isso vale o suficiente para a gente se preocupar com ela, homenagear ela? Então, eu queria saber, né? Eu sei que é uma pergunta bastante polêmica e óbvio que também presinto que vocês vão defendê-la, mas eu queria também entender o lugar dela dentro dos estudos galegos, né? Pensando em como incorporar ela para os nossos alunos. Eu tenho algumas alunas aqui presentes e a gente não estuda. Então, se vocês puderem comentar um pouquinho também da recepção, da presença dela nos estudos galegos, seria interessante. Bárbara, acho que o Luciano está te dando a vez. Olha, eu na verdade, assim, eu nem sei o que responder, assim, porque eu não trabalho com galego, assim, eu confesso que eu comecei a me interessar pelo galego, e eu até fiz um curso introdutório de galego, e muito por ter começado a trabalhar com Emília, né? Mas foi um caminho inverso. Eu tive interesse pela língua galega por eu ter começado a trabalhar com a Emília, e não foi o contrário, então eu não sei o que dizer, assim, não, realmente eu não saberia, acho que eu não saberia responder a tua pergunta, assim,
eu falo pela minha própria experiência, né? Que eu fiz o curso de galego, comecei a estudar galego porque eu me interessei por causa da filha, mas não saberia mesmo. Mas mesmo assim é bastante interessante, né? Se ela é rechaçada pelos estudos de galegos, ela também te aproximou de alguma forma. Exato, isso eu acho interessante. Luciana, você gostaria de comentar alguma coisa a respeito? Sim, sem dúvida. Na verdade, esse tipo de recusa, como é que eu vou colocar? Eu não concordo muito com este tipo de recusa, ok? Eu entendo os argumentos, mas parece-me excessivo. Se quisermos ter em conta apenas o facto de que ela não escreveu em galego, então ok. Mas então aquilo que nós estamos a fazer é analisar literatura escrita em galego e não escrita por galegos ou galegas ou a partir da Galiza ou sobre a Galiza. Ok? Se o recorte é esse, escrito em galego, então eu aceito, ela não escreveu em galego. Agora, enquanto galega, ela tem uma preocupação com aquela zona e isso vai aparecendo inclusivamente enquanto ela reflete sobre o papel das mulheres. Porque vai lá buscar exemplos, porque ambienta lá muitas das suas obras. Muitas das suas obras naturalistas também estão ambientadas na Galiza. E aquela Galiza não é uma Galiza construída para ficar bem naquele livro, é a Galiza que ela conhece, é a Galiza que ela vive, porque lá viveu muito tempo e porque circulou de um lado para o outro. Então, eu de facto, na verdade, eu discordo desse afastamento da Emília Pardo Bazán dos estudos galegos, porque eu acho que ela está lá. E essa preocupação dela com o espaço da Galiza está lá. Está na sua obra. Não só nos romances, não só nos contos, está em tudo. Está lá muitas vezes. Então ela tem, para mim, um lugar de pleno direito dentro dos estudos galegos. Está. Não, adorei essa resposta, compartilho também desse posicionamento. Tanto que estamos aqui, né, promovendo um evento de estudos galegos. Exato, e fazendo o peito às balas, não é? Exatamente. O Antônio, você gostaria de fazer uma pergunta também às convidadas? Sim, e boa noite. Era para a Bárbara, em relação a todo este tema que estamos a falar, chamou a atención moito cando falas de Amparo, ela defende a República como algo forte e a monarquía como algo máis débil. E claro, nós o pensamento de Pardo Bazán témolo como de alguén carlista, conservadora. Explícame un pouco iso, que non me chamou a atención, porque a xente moitas veces fala e a veces non é o que parece, non? Pois é, me chamou a atenção, mas eu acabo... como ela foi, isso é uma concepção minha, né? Não sei se o pessoal, se alguém discordar, eu estou aberta. É que ela foi na fábrica, né? E observar a vida e os costumes das operárias, né? Porque ela tinha a ideia de entender como é que essa questão política funcionava, como é que se desenvolvia essa questão política no cérebro feminino, né? O que eu vejo nela é que ali o que ela fez ali foi muito um estudo antropológico, né? Ela foi todos os dias, ela ia na fábrica, né? E ficou observando, né? O que me parece que ela fez foi tentar relatar e descrever o que ela observou, mais ou menos o que ela observou, né? Eu acabo achando que ela criou um personagem, né, que foi isso. Eu acho que ela meio que teve esse distanciamento, né, esse distanciamento do personagem que ela criou e das concepções dela. Eu acabo analisando por esse sentido,
né? Que ela acabou tendo esse distanciamento quase que antropológico também, né? De quem faz um estudo antropológico, né? Que acaba, nesse ponto, eu acho que o naturalismo acaba se aproximando muito, né, da antropologia, né? No momento que faz a observação, que relata, né? E eu acho que o que ela fez foi esse distanciamento, que ela relatou o que ela viu ali, né? E eu vejo nesse sentido, que realmente não estava muito de acordo com o que ela acreditava pessoalmente, né? Mas estava de acordo com o espaço ali da fábrica, né? Entendi, obrigado. Eu vejo nesse sentido, né? Bom, já que as duas gostam de perguntas provocadoras, a Carmen colocou uma muito simples, mas bem poderosa, né? Emília Pardo Bazan, conservadora revolucionária? O que vocês opinam sobre? Acho que ela consegue um misto das duas coisas, não é? Ela que foi também uma mulher extremamente católica, escreve aquele conto onde aponta o dedo, não é? Toda esta questão de Adão e Eva como parte da subjugação da mulher. Então ela está ali sempre vítima de algumas marcas da época. Às vezes nós também julgamos muito a partir do presente. Ela está a viver aquilo no momento, nós estamos a olhar 100 anos para trás, é fácil. Mas ela tem um misto das duas coisas. Acho que ela faz um esforço grande de superação e não sempre consegue desconstruir tudo. A questão política é muito interessante, de facto, não é? O facto de como não se sabe mais de Amparo e do filho, porque realmente aquilo daqui a um ano vai acabar, então desaparece. Mas acho que a dada altura ela também se afasta um pouco destas ideias carlistas, mas nunca é propriamente uma defensora. Em Portugal temos mais um grupo de mulheres que estavam muito ligadas à questão da República, e de facto bordaram as bandeiras e depois não puderam votar, tudo isso, não é? E a Pardo Bazan está ali numa figura um pouco mais ambígua, mas quer dizer, seu pai tinha sido deputado, toda uma questão ali difícil de gerir, mas acho que ela está em esforço de ultrapassar-se a si própria, é isso que entendo na figura dela. Bárbara, gostaria de complementar? Não, concordo com a Luciana. Eu acho que ela estava, pelo menos ela estava tentando, né? Ela fazendo esses movimentos, né? De mudança, né? Obrigada. Mais alguma pergunta, algum comentário? Boa tarde. Eu gostaria de fazer um comentário. Eu estou sem imagem por problemas de internet. Eu sou a Luciana Montemeso, orientadora da Bárbara, que é a minha orientanda Bárbara, de fato. Como diz a Teruco, a gente se orgulha muito do trabalho dela. E em relação à tua pergunta, Tayane, sobre os estudos galegos, eu vejo a Emília silenciada, na Espanha, inclusive, e fico pensando na dificuldade que seria se ela tivesse escrito em galego. Acho que aumentaria esse silenciamento ainda, né? Então, para nós, brasileiros, quando a Bárbara descobriu vocês, eu disse que glória, estudos galegos no Brasil, né? Porque a gente não tem... Por exemplo, a gente tentou ler Rosalía de Castro faz uns anos em galego, porque não achava tradução para o espanhol, e não deu, a gente não conseguia, naquela coisa de, é parecido com português, vamos lá, vamos tentar, e não deu, porque não conseguimos compreender, não é a mesma língua, não é porque é parecido com português que dá. Então, eu vejo que para nós é um grande ganho que ela tenha escrito em espanhol, porque a gente consegue algum tipo de difusão, mas ao mesmo tempo eu ainda
a vejo como uma escritora silenciada, tanto na Espanha quanto no Brasil. A gente quase não vê pesquisa sobre isso, né? Então, nesse sentido, eu queria dar os parabéns para vocês pela iniciativa, porque é importantíssimo para nós ter esse diálogo, e para a Bárbara muito mais, porque ela está muito aprofundada nessa pesquisa. E eu me lembro que faz uns anos eu conversei com um poeta em Madrid, e falamos sobre o caso da Emília não escrever em galego, né? E ele disse, pois é, mas que engraçado, o Valle Inclán também era galego, escrevia em espanhol e ninguém reclama dele. E aí tem outra questão, que é o fato dela ser mulher, né? Ela enfrentou muita coisa. Então, acho que nisso aí pode ser conservadora, pode ser católica, mas ela foi muito à frente de muita coisa. Queria agradecer imensamente a oportunidade de ouvir vocês e espero que os estudos galegos no Brasil fiquem cada vez mais fortes. Obrigada pelo comentário, Luciano. Você toca em várias questões super interessantes, porque eu também sempre tive a impressão de que a Pardo Bazán era espanhola demais para ser galega, mas galega demais para ser espanhola, então ela fica num limbo e rejeitada dos dois lados, né? E comentando sobre a questão dos centros, de fato, vocês que são do Sul estão abandonados, porque aqui no Sudoeste a gente tem 2 centros, na UERJ e na UF. Temos também São Paulo, com centro de galego, e chegou o leitor de São Paulo, inclusive, agora. Tem leitorado lá em São Paulo, tem na Bahia, mas no Sul a gente tem grupos de estudos, né, em Curitiba, mas assim, é raro mesmo. A gente os centros estão mais espalhados por aqui por cima, né? Mas assim, mais no Sudeste. Eu não sei se vocês têm mais alguma pergunta, mais algum comentário. Já estamos chegando também perto da hora, né, de encerramento. Então, a hora é agora, se alguém quiser comentar alguma coisa. Bom, supondo que não, porque a gente também agora tem esse momento de abrir microfone, né, da gente se preparar para abrir. Queria reiterar os meus agradecimentos à Luciana e à Bárbara, mas principalmente a vocês que assistiram, porque não existe evento sem assistentes, então muito obrigada pela participação, pelo interesse. Muitas pessoas que estão aqui hoje estavam ontem, então isso é muito bacana. Agradecer também ao Anton por ter me convidado para fazer parte da organização, ao Gabriel Kaiser, que está gravando essa atividade também, que fez aquele cartaz lindo. Então, isso também tudo é obra do Gabriel, que está aqui nos ouvindo e que não pode abrir câmera nem microfone para não atrapalhar a gravação. E agradecer os comentários tão gentis que vocês fizeram. Anton, se você puder dar a palavra final, então, para a gente fazer o encerramento oficial. Anton, está ouvindo? Sim, percebi. Obrigado a todas primeiras participantes por tan boas palestras, tan enriquecedoras e con tantos cousas novas que aprendemos, porque moitas veces o que pasa que a xente non coñece e pois xulga sin coñecer, e pasa moitas veces iso. E obrigado aos asistentes. A verdade é que é unha figura que poderíamos falar e falar, porque cada vez que aparecen novos estudos e volve dar unha volta, chamamos aquí volta de folla, volve cambiar a percepción dunha persoa por uns estudos novos. E claro, a veces é complicado saber que é literatura galega, que si é só a lingua, si se defende a culturas, e hai que facer a veces distincións, e é complicado a veces facer uns autores canónicos en sí. Entón, en calquera caso, obrigado a todas e a todos, un placer. Boa noite. Boa noite na Galiza ou Portugal e boa tarde no Brasil. Obrigada. Obrigada. Tchau, até a próxima. Tchau.